É o seguinte, meu povo, ontem tivemos a eliminação da Larissa, ó, segunda figurinha apagada aqui no nosso, nas nossas figurinhas aí exclusivas para membros, foi a figurinha da Larissa. Ela saiu com 26,4% dos votos, nem foi uma rejeição muito grande, né? Porque, né, com 33% você já fica, porque é voto para ficar dividido ali por três pessoas, né? Ela tava Larissa contra o Fernando e contra o Juninho Bill, acabou sendo eliminada. Isso mostrou pra gente, mostrou pra todos nós, na verdade, o quanto o grupão tá muito ruim. Pra eles lá dentro e pra nós aqui fora. Como que a gente percebeu que o grupão tá muito ruim na fita? Porque eles foram contra Juninho e Fernando, que são do grupinho. O voto é pra ficar. Ou seja, se tivesse que dividir voto ali, dividiu-se entre Fernando e Juninho, que pertencem a uma mesma base de fãs aqui fora, que é a base de fãs do grupinho. A Larissa estava sozinha ali, sem dividir votos dentro do grupão, e mesmo assim não conseguiu os 33% suficiente para ficar. Então isso mostra, gente, como que o grupão tá na merda. Essa que é a verdade. E eles lá dentro também estão interpretando dessa forma e estão interpretando certo. Embora eles estão tentando ali fazer aquele malabarismo argumentativo para dizer que não é bem isso que está acontecendo, que a gente não está muito bem cancelado, mas uma ali dentro, e eu tô adorando ver essa queda, tá? Confesso que eu tô adorando ver o tombo dela, é o tombo de Gisele, que para mim tá sendo, nesse momento, tá? A pior ali da temporada. A pior no sentido de tóxica, no sentido de muitas coisas péssimas. Ela tem certeza que ela tá cancelada. Ontem ela chegou a falar coisas pesadíssimas e tal, com medo da família dela, não tá esperando ela aqui fora, não tem ninguém no hotel e tal. Aí ela já viajou também na maionese, né? Mas que ela não tá agradando o público, né? Não vou falar que ela tá sozinha, que ela não tem amigo, nem nada do tipo, nem desejo isso pra ela. Mas que ela saia muito rejeitada pelo público, porque a participação dela é lamentável, para dizer o mínimo, eu desejo que ela saia, porque ela tá sendo extremamente mau caráter no meu entendimento lá dentro, tá? Por quê? No meu entendimento, gente, a Gisele tá presa lá no BBB 20. Ela acha que ela saiu também campeã do BBB 20 pela maneira como ela fala. E ela se diz a super evoluída, a feminista, a que entende das pautas, a que sabe tudo sobre respeito às mulheres, e que eu tenho uma ONG, um projeto que é o Sentinelas, e com projeto com mulheres que defendem mulheres e tal. Então ela fala muito, ela levanta muito essa bandeira. Só que ela comete erros ali, gente, ela faz bullying, por exemplo, contra o Fernando e imita os trejeitos dele, fala palavras ali como psicopata, se referindo a ele e tal, de uma maneira completamente escrota. Então, que pessoa evoluída é essa no sentido de não ter preconceitos, no sentido de lutar por minorias, no sentido de ser uma pessoa militante para que não tenhamos um mundo com bastante preconceito? Que pessoa é essa? É só quando é contra ela? É só na pauta dela? É só quando for machismo e quando for machismo contra mim também. Porque contra outras pessoas não tem problema. Então ela tá lá dentro humilhando o Fernando, que é gay e que tem TDAH, e aí isso beleza, tipo assim, tudo bem ser dessa forma. Então a Gisele, ela tá presa lá no BBB 20 e lá no Big Brother 20 realmente teve aquela situação de homens sendo machistas lá dentro do Big Brother, né? Porque eu falei isso aqui, a gente comentou o Big Brother 20 e teve um grupo de homens ali, babacas, que estavam querendo queimar as mulheres ali dentro. Eles estavam querendo acabar com o casamento das mulheres. Alguns homens ali, gente, o tipo aquele Adbala, aquele Patricks, o Lucas Galina, eles fizeram ali um combinado que eles queriam seduzir as mulheres, eram homens muito bonitos, claro, eles queriam seduzir as mulheres, olha só, para que as mulheres, tipo, ficassem com eles, ou pelo menos mostrassem o interesse ali neles, para que isso queimasse elas aqui fora. Olha que ridículo isso. Então, babaca, né, por parte desses homens. E a Gisele estava nesse BBB, e não só a Gisele, como todas as mulheres ali daquela edição, tinha a Boca Rosa, Manu Gavassi, a Thelma, que foi a campeã, a Rafa Kalimann, as mulheres ali se uniram contra esses homens ali, porque ali realmente teve um contexto, teve uma situação que
precisou-se, né, levantar a bandeira, levantar a pauta e as mulheres se unirem contra aqueles homens que realmente estavam sendo muito babacas e muito escrotos. A Gisele, que veio desse BBB, né, e está presa nessa narrativa até agora, ela entrou na Fazenda 16, 4 anos depois, louca para cancelar o macho. Ela está desesperada para cancelar o macho. E ela apontou os canhões ali para Zelov, de uma maneira coordenada. Na verdade, o grupão todo foi para cima do Zelov na primeira semana e acabou dando uma força absurda para o cara que por si só talvez nem teria tanta força. Mas tentaram colocar o cara ali na prateleira ao lado de homens que batem em mulher, porque foi essa tentativa narrativa, e nem adianta falar que não, porque foi isso a tentativa dessas meninas ali, do grupão todo praticamente, na primeira semana com o Zelov. Conseguiram colocar o cara na roça, o cara voltou pelo público, não voltou nem fazendeiro, voltou pelo público. Tentaram cancelar a Flor também, colocando muita coisa na conta dela. A Flor falou muita merda, mas muita coisa que falaram que ela falou, ela não falou. Então tentaram colocar também a Flor no cancelamento. Tentaram o Zelov foi pra roça e voltou. E aí o grupão deu uma acalmada nessa semana. Só que a Gisele, ela foi pra cima do Fernando. E ela meio que solitária, porque o grupão não foi pra cima do Fernando, foi a Gisele que foi pra cima do Fernando. E na quinta-feira passada, quando teve a eliminação da Vivi e o retorno do Zelov, a Gisele, isso é muito importante que a gente perceba toda essa linha do tempo, tá? A Gisele, que estava junto com o grupão pra cima do Zelov daquele jeito, ela falou com todas as letras naquela madrugada: não vamos mais brigar com o Zelov, porque senão nós vamos dar o prêmio pra ele, nós vamos dar os 2 milhões pra ele, vamos brigar com o Fernando. Ou seja, foi completamente planejado todos esses surtos e essas perseguições que ela fez contra o Fernando essa semana. Fernando, que eu não curto, acho ele um cara difícil, acho ele um cara muito arrogante, sem necessidade em algumas situações. Só que agora, em relação a Gisele, o Fernando tá apenas se defendendo. Entende? Porque eu achei ele muito arrogante, muito grosso, às vezes sem necessidade com algumas pessoas ali por motivos muito pequenos do dia a dia. Beleza, ele tem a condição dele e tal. Apesar disso também, eu entendo que às vezes a grosseria não é necessária, porque beleza você ter as suas condições e você ser mais retraído, você ser mais introspectivo, ficar mais na sua, talvez não interagir tanto quanto, né, uma pessoa que não tem o TDAH e tal. Tem vários níveis também, né? Mas beleza você ter a sua condição. Agora, o que eu não acho legal é a estupidez com as outras pessoas. Igual acontecia com o Matheus no Estrela da Casa, que eu falei aqui bastante. Ai, porque eu tenho depressão, porque eu tenho minhas coisas e tal. Quem não tem seus problemas, né? Quem não tem? Imagina se todas as pessoas que têm as suas condições fossem tratar todas as outras pessoas de qualquer forma, porque eu tenho um problema e isso justifica qualquer coisa, qualquer maneira como eu falo com as pessoas. Não é desse jeito, né? Não pode ser desse jeito, a gente ainda vive em sociedade. Então eu tenho essas críticas ao Fernando, porque eu acho que o Fernando, ele tem uma grosseria ali completamente, assim, desnecessária em alguns momentos. Mas em relação a Gisele, ele está se defendendo. Ele chorou ontem ao vivo. Aquilo pra mim foi espontâneo, não achei VT, não achei forçado. Ele detonou ali a Gisele, que precisava mesmo receber uma lavada, assim, uma lacrada daquela ali. Eu não gosto muito desse termo lacrada, mas ela precisava receber aquele enquadro que ela recebeu do Fernando ontem ao vivo, sem nem ter o direito de resposta, porque era, né, ali com a Galisteu lá no deck, né, que a Gisele não tinha ali, não era um jogo da Discord que você responde, não era uma formação da roça que você tá cara a cara. Então foi muito interessante que o Fernando pôde falar tudo aquilo que ele falou da Gisele, que é real, ela é escrota, eu vou usar esse termo, tá? Ela é péssima, ela assim, é uma vergonha, tá? A única representante do meu estado que tem ali dentro, o Espírito Santo, que eu tanto amo, é a Gisele, mas que vergonha, gente, nós capixabas não somos desse jeito, tá? E ela se diz assim, a inteligente, a entendedora das pautas, a que sabe tudo, né? Então, como eu disse, ela estava desesperada, ela está desesperada para cancelar o macho, porque foi essa a trama lá do BBB 20. E aí ela, que tá presa lá, né? Porque direto ela fala, né, de como que... e ela dá as coordenadas, ela é a professora de reality ali dentro. Ela fala o que eles têm que fazer, porque lá no BBB 20 o público adorava quando eles cantavam, quando eles falavam bobeira. Ela mesma falou isso. Né? Vamos falar bobeira, vamos nos reunir, falar putaria, falar de sexo, falar nossas intimidades, vamos rir e tal. Tanto é que no outro dia, foi na terça de madrugada, que ela falou isso pro grupo dela. A galera se reuniu toda ali na varanda para falar e começaram a contar vários casos e tal, e eu achei aquilo extremamente teatral, porque no dia anterior ela tinha falado:
Sabe, da mesma forma como ela foi pra cima do Fernando, falando que tinha pentelho na roupa dele, na comida dele, né? Olha que grave, né? O cara que é chefe de cozinha, você falar uma coisa dessa, né? E falando que ele fica olhando pra ela com cara de psicopata e várias outras coisas que ela fica imitando os trejeitos dele, falando dele, absolutamente desnecessário a maneira como a Gisele tem atacado ele. Então é aquilo, ela tentou com o Zelov, ele junto com o grupão, não conseguiram cancelar o Zelov, muito pelo contrário, deram força pro cara, que talvez por si só nem teria força, o Zelov, talvez se não fosse toda essa perseguição injusta e covarde, e essa tentativa mau caráter, é aí que eu falo do mau caráter, tá? Aí já passa de Fazenda, falando que o cara é um espancador de mulheres praticamente, porque o Sasha e a Gisele falaram, inclusive, o Sasha falou que numa briga com o Zelov, ele não fez isso não, mas ele falou pra Gisele que faria. O Se acha, né? O Se Sasha. O Sasha ele chegou a falar pra Gisele que quando ele viesse a tretar de novo com o Zelov, ele não fez isso, mas ele falou que ele iria pedir para que o Zelov passasse o número da esposa dele pra Gisele, para que a galera ali do projeto ali social da Gisele entrasse em contato com a esposa dele para saber se estava tudo bem no casamento. Olha isso, cara. Que ridículo. E a Gisele ele concordando, porque é impossível, eles falaram, né? O Zelov tem um casamento de 10 anos saudável. Cara, então, o que eles estão fazendo? E aí não conseguiram cancelar o Zelov para essa segunda semana. A Gisele, de uma maneira mais solitária, porque foi só ela, foi para cima do Fernando, né? Foi solitária, não foi o grupão para cima do Fernando, foi a Gisele e se ferrou bonito de novo. Perdeu a amiga Larissa ali no game e ainda acabou tendo mais um cara que ela perseguiu voltando pelo público. Não é que voltou porque ganhou fazendeiro, não é porque escapou de alguma forma. Voltou pelo público o Fernando, assim como o Zelov também voltou pelo público na semana passada. Então, assim, Gisele tá com medo do cancelamento, é real, porque vai ser lindo ver ela saindo, mas antes de ver ela saindo, eu quero ela um pouquinho mais tempo lá dentro passando vergonha. Eu quero que saia primeiro a doutora Raquel. A doutora Raquel, né, irmã do Davi, que fez ontem, né? Davi fez ontem mutirão para salvar a Larissa e não conseguiu. Né, Larissa foi eliminada, mesmo estando sozinha por parte do grupão, mesmo não sendo a mais escrota do grupão, tá? Porque a Larissa, eu tenho minhas críticas à Larissa, fiz várias críticas aqui a ela, mas eu acho que Flora, Suelen, Raquel, Gisele são muito piores do que a Larissa. Né? Suelen, meu Deus, Suelen agora tá quietinha, né? Se bem que ontem deu uma tretada com o Fernando. Até a Júlia eu acho pior do que a Larissa. Até a Camila também. Camila, gente, ela. A Camila, ela também é péssima ali dentro, tá? Ela induz, ela sugere, embora ela tenha um perfil mais contido, ela também explode ali de uma forma... Ela explode não, ela sugere algumas coisas ali de uma maneira complicada. Então a Larissa, mesmo indo sozinha do grupão, mesmo, pelo menos na minha interpretação, não sendo uma escrota ali dentro do grupão, porque ela brigou com o Zelov e tal, mas eu não vi aquela tentativa dela desesperada, igual as outras meninas do grupo dela, de tentar colocar o Zelov como um espancador de mulheres, como um abusivo, que foi isso que as outras ali tentaram. A Larissa, apesar de ter brigado com o Zelov cara a cara de gritaria, ela não fez esse discurso tão forte, tão pesado e tão sugestivo pra cima do Zelov igual as demais fizeram, tá? Para pra pensar nisso. Igual a Gisele, por exemplo, que ela e o Zelov nem tiveram embate nenhum. Ela nem viu a treta do Zelov com a Suelen, por exemplo. Mas, olha, tô doida aqui pra cancelar um macho, porque era a intenção ali da Gisele, aí ela mete os pés pelas mãos e vai e compra a briga dos outros. Burra, idiota, né? E tá aí agora choramingando, falando um monte de coisa lá dentro, que tá com medo de ser cancelada. Ela e a Camila já cravaram, estamos odiadas pelo Brasil, né? Ela falou, olha só essa matéria. A eliminação de Larissa na segunda semana da Fazenda 16 abalou Gisele. Há uma curiosidade, gente, a Larissa, ela ficou exatamente 15 dias dentro da Fazenda e exatamente 15 dias dentro do BBB 22, que ela participou lá. Lembram disso, gente? Ela ficou 15 dias em cada reality. Com a volta de Fernando da Roça, seu principal embate dentro da casa, Gisele disse ter entendido que o público odeia seu grupo. Gisele, aqui podemos dizer que você tem uma interpretação correta da coisa. O chefe de cozinha, ao voltar, ainda disparou para ela, segura teu cancelamento. Ele falou, né, como que vai ter que me chamar de senhora com a voz aveludada.
Que isso, gente? Não entendi. Né, o Fernando falou isso. Vão ter que me chamar de senhora com a voz aveludada. E não só isso segura seu cancelamento. Ele falou que vai processar. Ele falou isso no ao vivo lá com a Galisteu e falou de madrugada na casa. Depois ficou passando perto da Gisele e cantando. E vai rolar processo, vai rolar. Ele ficou cantando ali. Ficou todo felizão ali cantando várias coisas. E, desculpa, tem que processar mesmo, tá? Tem que processar mesmo, porque essas atitudes que passa do game, tá? Que passa do game, elas têm que ser combatidas. A minha crítica à Gisele lá no BBB 20 é que eu achava ela chata, mimada, um pouco escandalosa além da conta, sabe? Aquela pessoa que tá todo mundo acordou de manhã, tá todo mundo assim com aquela preguiça, sabe? Tá todo mundo, ai, tipo, quero silêncio, e ela tá contando um caso super eufórica e super gritando e tal, aquela pessoa meio inconveniente, meio espaçosa. Eu achava isso da Gisele lá no BBB 20. Mas até então, tudo bem. Até então, tudo bem, né? Uma pessoa chata, uma pessoa inconveniente e tal. É até interessante ter essas pessoas dentro do reality, mesmo que às vezes é chato de assistir, mas é interessante para dar um movimento e causar um estresse lá dentro com as outras pessoas e as coisas acontecerem. Agora, o que a Gisele está fazendo aqui na Fazenda é criminoso. Desculpa, gente, eu vou usar a palavra criminoso. É bullying contra o cara aí que tem a condição dele, é chamar o cara de psicopata, é sugerir várias coisas, né? Ela não falou que o cara assediou, tá? Ontem o Fernando falou de assédio, mas a Gisele não falou isso. Precisamos ser justos. A Gisele falou que ele fica pegando no pinto e olhando pra ela. Entendeu? Ela não usou a palavra assédio e tal ali. Mas, né, já é grave por si só você sugerir isso. Porque, né, qual é? E contra o Zé Love também, colocando ele lá na prateleira de abusador e espancador de mulheres, que foi a tentativa dela ali junto com o grupão na primeira semana. Isso pra mim já cabe processo. Entende? Então, nesse caso aí, então não é nem uma menina vislumbrada, não é nem mais uma menina chata. É uma menina que, na minha visão aqui, além de ser muito... Isso porque é advogada, tá? Vale lembrar que é advogada, né? Mas a gente tem criminalista, ela é advogada criminalista. Mas, né, já tivemos advogadas criminalistas sendo presas, né, recentemente, inclusive ex-fazendas, né? Ex-realities. Então, né, não é que é advogado é sinal de que não comete crimes, né? Nada a ver uma coisa com a outra. Mas, né, só uma observação que eu lembrei que agora de fazer para vocês. Então aqui, olha só, ex-BBB chorou, a Gisele chorou na despensa na companhia de Júlia, Luana e Raquel, com medo de ser abandonada pelas pessoas fora da casa. Eu não quero ficar sozinho no meu quarto de hotel. Eles deixam 2 dias sozinha, diz a Pioa. Olha isso. Júlia tentou acalmá-la, lembrando que momentos ruins passam e que a cada edição novos enredos surgem e que outros são esquecidos. Você não vai fazer nada com você, disse a Júlia lá, né? Gisele continua. Você sabia que aquela janela dá pra passar? Tô falando sério. Hã? Diz insinuando a intenção de machucar a si. Cara, ela chegou a falar que se no hotel não tivesse ninguém lá, ela ia atentar contra a própria vida. Ela chegou a falar isso, gente, a Gisele ontem. Vocês têm noção disso? Tá no meio do desespero. Então é completamente... Assim, chega a ser descontrolada mesmo, no sentido de muito eufórica. Eu lembro no BBB, cara, quando ela não teve a festa do líder também, a maneira como ela chorou lá dentro, ela fez igual uma criança mesmo, gente. É sério, igual uma criança de 3 anos quando você tira um pirulito da mão dela. Porque a Gisele, ela, no BBB, tem a festa do líder, né? O líder tem a festa, o líder da semana ganha uma festa na outra quarta-feira. E aí, só que isso vai até um certo ponto da temporada. Depois de um certo tempo ali no final, acho que quando só tem 10 pessoas na casa, não existe mais a festa do líder, porque o jogo começa a acelerar. Então começa a ter mais de um líder na semana. Enfim, a Gisele venceu a prova do líder na semana que a primeira festa, naquela semana a festa não seria mais do líder, a festa da quarta, ou seja, a Gisele foi a primeira líder do BBB 20 que não teve a festa do líder. Ela foi líder e não teve a festa temática ali dela. E ela, cara, ela chorou, ela jogava as coisas no chão, ela ficava a festa bombando lá fora, ela dentro do quarto ali chorando, com o braço assim emburrada. No outro dia, teve uma dinâmica lá que o líder tem que ler, né, as dinâmicas ali. Ela ficava lendo debochando, tipo com raiva da produção. Ela ficava lendo fazendo palhaçada, sabe? Aí a produção ainda pediu ler de novo. Acho que foi até uma outra pessoa que na hora pegou e leu no lugar dela, porque a produção não estava gostando, porque era uma dinâmica com patrocinador. Então você tem que ler o texto direitinho, né? Porque vai pra televisão, vai pra tudo. E ela lendo debochando, ela lendo ali debochando porque ela não teve a festa no dia anterior. Então
você vê assim a maturidade da pessoa, tá? Olha só, então ela chegou a falar sobre esse lance aqui, né? Ó, eu não quero ver lá fora, tenho pavor. Desde o dia que eu cheguei, eu tenho pesadelo com lá fora. Então, mas Gisele, olha como que é a coisa, né? Não passa pela sua cabeça, você não cogita ser uma pessoa mais correta, não? Uma pessoa menos é, escrota, talvez? Uma pessoa menos injusta, uma pessoa mais é, o- certa das coisas e não tentar cancelar um cara? Porque o que você está tentando fazer, olha só, o que que você mais tem medo, Gisele, do cancelamento aí, é o que você está tentando forçar a goela abaixo no Zé Love e no Fernando. Vai para onde agora? Vai para cima do Gilson? Porque ontem ela já deu uma sinalizada nesse sentido, né? Não tanto quanto na semana passada, de sair do Zé Love pro Fernando. Mas e agora? Vai fazer o quê? Vai tentar cancelar outro macho? Então aquilo que a Gisele mais tem medo, que chega até a falar de tirar a própria vida, olha que grave, é aquilo que ela tá tentando fazer com outro cara, ou seja, dane-se, ela não tem consciência, não tem empatia, não tem senso de responsabilidade nenhuma. Ela tá querendo cancelar uma pessoa, porque foi isso que ela tentou com o Fernando, é isso que ela tentou com o Zé Love, foi isso, ela tá tentando assim, a qualquer custo, mas ela morre de medo. Olha que pessoa, olha o caráter de uma pessoa dessa, gente. Olha o caráter de uma pessoa dessa, ela tá tentando fazer com alguém aquilo que se acontecer com ela, ela cogita tirar a própria vida. Vocês têm noção disso? Só eu que tô falando sobre isso na internet, tá? Só eu que tô falando sobre isso, o quão tóxico, o quão escrota tá sendo essa menina lá dentro. Vou usar essas palavras sim, tá? Aqui, porque é isso que ela tá fazendo. Vamos lá. Ó, não está acontecendo nada lá fora, sua família está lá. Qual o seu bem mais importante? Sua mãe, sua avó? Alguns de nós aqui é seu parente? Tenho minha mãe, pai, irmão, que é o que importa nessa casa, reforça a Raquel. Ó, mas você ama sua vida, responde a advogada, né, para Raquel. Ó, minha vida e sua vida não vale esse programa todo, não vale o dinheiro da Record. Não quero mais você falando isso, disse a Raquel. Ó, nem pra gente, nem pra você mesmo, completa Júlia. Gisele chora e diz: só de pensar em sair desse lugar quero ficar para sempre. Foi a mesma síndrome que desenvolvi no outro. Espero que ninguém esteja assistindo esse programa, porque foi gente demais assistindo. Meus furacões gostavam de mim. O negócio é sair e ver a vida. Ó, isso aqui não é nada para o que você viveu e vai viver de maravilhoso. Você tem muitos momentos bons para viver, então você tira isso aqui da cabeça, continua Júlia. Você nem merece ouvir isso, disse ali a Júlia e a Raquel ali na despensa, consolando a Gisele, né? Ó, e teus furacões lá fora estão apostando na Gisele carinhosa, alegre, diz a Raquel. Ó, eu fui saber quem eu era por causa dos furacões. Eles são tudo depressivo que nem eu, disse a Gisele, né? Os furacões são os fãs dela, né? Ela chama de furacões os fãs dela. E aqui é até importante, ó, tem aqui o telefone do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, tá, gente? Se você, ó, tá pensando em fazer qualquer coisa complicada, gente, né? Essa é a palavra aqui que eu não quero ler. Aqui, né? Se você pensa em qualquer coisa, gente, liga para o número 188, tá? Você de qualquer lugar do Brasil, você pode ligar para o número 188. A ligação é grátis, não existe é sigilosa, você não precisa se identificar e você vai conversar com profissionais ali que vão te dar uma boa orientação, beleza? Sempre bom. Volta e meia, quando tem esses temas, eu falo aqui no canal. Então entre em contato com o telefone 188 caso você tenha alguns pensamentos complicados, beleza? Mas aqui sobre a Gisele, gente, é isso, tá? O que vocês acham disso tudo? O que vocês acham disso tudo, gente? Bora deixar o like. Boa tarde, meus lindos, meu povo. Vocês são demais.